Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Cultura Geral, canal Banqueta, a TV Banqueta no canal Cultura Geral. E a gente vai falar hoje no programa sobre educação nesses tempos modernos, né? Falar de educação em casa também, que é um assunto que está borbulhando. E eu tenho certeza que nesse segundo semestre esse assunto vai pegar muito forte no Congresso, com a ideia de educar os filhos em casa. Bom, antes de qualquer coisa, a Constituição fala que é um direito, né? Está tá dentro dos direitos fundamentais da pessoa humana. Mas é preciso entender várias coisas e vários componentes relacionados à educação. A gente vai começar hoje uma série de bate-papos ligado a isso, ligado à educação, ligado a esse desenvolvimento da educação, principalmente da educação particular, mas também essa educação já tradicional que a gente vive. Para além disso tudo, nós temos que discutir também o uso da tecnologia, o uso avançado da inteligência artificial no meio acadêmico, no meio do ensino e da educação de uma forma geral. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui no TV Banqueta todos os dias. Bom, hoje a gente está recebendo aqui mais uma vez a Bia para a gente poder tratar desse assunto, né, que já é escolada aí dava aula na Fundação Torino, agora dá aula particular. Seja muito bem-vinda mais uma vez, é um prazer te receber, né? Não preciso falar nada não, né? Que a amiga do Thales é minha amiga também, né? Muito obrigada, Betão, pelo convite, mais uma vez, né? Tá aqui falando desse tema tão interessante e que tem muito assunto, que é educação. Ô Clarice, seja muito bem-vinda. Eu acho que a gente está abrindo hoje também um bom canal de discussão e eu acho que a gente vai ter muito que caminhar aí com cultura geral para frente também e a educação não pode ficar fora desse debate, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Betão. É uma honra participar desse programa que tem tanto a contribuir para a nossa sociedade. Maravilha. Ô Bia, nós falamos da outra vez que o ensino particular é uma tendência natural, né, das famílias e das pessoas. Como é que você tem visto isso e como é que a gente pode compreender isso que tem acontecido com a sociedade brasileira? Então, eu acho que o ensino de uma forma personalizada, né, da professora particular que vai em casa, acompanha o estudo, né, ou da criança ou do jovem, é uma tendência muito grande, principalmente se a gente pensar na entrada da mulher no mercado de trabalho, né, das mães antes que tinham tempo, da mãe ou do pai que ficavam mais em casa, podiam estudar com a criança, a rotina era menos corrida, né, era aquela correria, então acaba que tem muito essa necessidade de ter um apoio de uma pessoa de fora para lidar com esse assunto que é a educação dos filhos, né, que é uma preocupação, eu acredito que da maioria dos pais. Então a gente entra nisso, que a professora particular auxilia, muitas vezes os pais têm uma restrição em alguma matéria, né, chega num ponto que o pai e a mãe não conseguem ajudar, e você tem um contato direto com a criança ou com o adolescente, e é uma forma muito interessante, porque você aprende, você descobre quais são as maiores necessidades desse aluno, de uma forma muito pessoal, né? Você e o aluno. Então, eu acho que é uma tendência, sim. Outra pergunta, Bia, que deve se fazer se a melhor, ou talvez até agora a melhor alternativa seria manter o ensino tradicional em um acompanhamento privado, um acompanhamento particular, ou essa ideia de homeschooling, ela tende a tomar conta de uma boa parte das pessoas que não acreditam no sistema tradicional. Então, tem pontos positivos e tem pontos negativos, né? É um pouco controverso, assim, eu acredito que muitos pais que não concordam com o ensino tradicional vão acabar optando, né, não totalmente pelo homeschooling, mas em algumas partes, assim, algumas matérias que vê que tem uma necessidade, né, da criança trabalhar melhor, eu acho que isso vai muito de uma escolha pessoal de cada família. E eu acho que a tendência é crescer. Sim. Né? Isso, os pais. O que você pode, assim, já com a experiência que você já tem,
poderíamos dizer assim, qual seria a maior dificuldade, ou talvez essa impressão, porque a gente já tem uma visão até negativa pelo aquilo que nos é imposto, até ideologicamente, que o Estado tem a obrigação de fornecer esse tipo de ensino. Quando na realidade a interpretação da Constituição, uma nova interpretação da Constituição, falou que não. E isso também pode ser uma opção da família. Mas pela experiência que você já tem, como é que você poderia nos dizer se tem alguma dificuldade ou se tem alguma benesse, assim, não, eu prefiro de fato estudar, eu entendo que as crianças que estudam em casa, elas têm um rendimento melhor e tal. Isso é uma coisa que pode acontecer no futuro. Eu estava vendo algumas coisas também, por exemplo, que o Ministério da Educação, para quem for fazer o homeschooling, vai ter uma certa avaliação, como uma prova bianual ou alguma coisa nesse sentido. Tem algum proveito nesse sentido? Você acha que é melhor ou o sistema tradicional ainda é a nossa base da educação? Então, o homeschooling, ele tem uma tendência muito forte fora do país, por exemplo, nos Estados Unidos, na Austrália, tem muitas famílias que fazem a opção por isso. E eu acredito que tem que ter um acompanhamento, sim, igual essa prova, né, fornecida, para poder nivelar, poder ter uma certeza de que quem optou por isso está fazendo da melhor maneira possível. E eu acho que as famílias que optarem por fizerem essa escolha do homeschooling, tem que estar muito atento, principalmente à questão do convívio social das crianças, que eu acho que é uma parte que é muito forte dentro da escola, que a criança vai desenvolver atividades em grupo, tem todo um coletivo, e eu acho que a família que fizer essa opção tem que encontrar soluções para garantir isso da criança. Então, uma atividade fora, né, assim, com outras crianças que também façam um homeschooling, ou em parques, em museus, opções que vá garantir esse convívio social da criança, porque isso eu acho que teria que ser a maior preocupação da família, em garantir isso, né? Esse convívio, esse não convívio social pode dar déficit de intelectualidade na criança? Eu acredito que nós, como seres humanos, a gente tem que viver em sociedade, né? Então, a criança que for privada disso, com certeza vai colher essa situação que está sendo imposta a ela. Então, é muito importante o convívio social que a criança tem dentro da escola. E se o pai optar por fazer isso em casa, eu acredito que não tenha problema, né? Desde que seja feita de acordo com todas as normas que forem impostas, mas que o pai e a mãe sempre garantam que essa criança tenha momentos com outras crianças, não necessariamente da mesma idade, mas que conviva com outras crianças para garantir esse convívio social, com certeza, porque é muito importante. Larissa, ontem nós conversamos através do WhatsApp. Como é que você vê essa coisa da tecnologia e a educação? Eu vejo a tecnologia e a educação como um facilitador nos dias atuais. Hoje em dia, nós gastamos muito tempo com trânsito, com locomoção, e essa questão também da poluição, voltada também para o deslocamento. Quando você coloca tecnologia, que você começa a estudar por videoaulas, você tem que ter uma disciplina, você tem que ser disciplinado, tem que ter... Não é só uma disciplina, né? Você tem que ter um interesse, você tem que estar focado de fato no que tá ali, você tem que querer, não porque alguém te obrigou, você tem que ter uma certa maturidade para fazer isso. E essa inteligência artificial, que são aplicativos, programas que te auxiliam na sua organização, que auxiliam com resumos, com explicações, isso é uma facilidade que antigamente, como eu quando estava no ensino médio ou no ensino fundamental, eu não tinha esse acesso que as crianças têm hoje em dia. Então, a forma que tanto criança quanto adulto tem esse acesso
isso contribui muito para um desenvolvimento numa velocidade maior do que as crianças e adultos que tinham antigamente. Trabalhar essa coisa da tecnologia no ensino tradicional, você pega, por exemplo, nós estudamos, fizemos matérias juntos e tudo, e sentimos algumas dificuldades de alguns profissionais, alguns professores, de não conseguir interagir com o aluno quando ele está interagindo com a tecnologia. As escolas, principalmente as academias, vão ter as escolas, acho que as escolas de nível fundamental e médio já estão se adaptando a essa nova realidade. Agora, na academia, a gente nota uma certa dificuldade de se adaptar a isso. É uma tendência, vai ter que se adaptar? Como é que você enxerga? Sim, tem que evoluir com as questões tecnológicas, com os novos alunos, porque não são os mesmos alunos. Antes, entravam sempre o mesmo tipo de aluno. Hoje em dia não, hoje em dia está tudo evoluindo, tudo se transformando numa velocidade muito rápida. Então, essa evolução por parte das instituições tem que ser feito. Isso é necessário, essa mudança. No Brasil existe um certo conservadorismo, né, assim, para determinadas coisas. Minas Gerais, então, é o berço do conservadorismo, né? Mas dá para romper com isso, Clarissa? Como é que você vê isso, esse desafio? Se não romper, vai ficar para trás? A necessidade que faz romper. As pessoas deixam de ser resistentes no momento que elas começam a precisar disso na sua vida. Hoje em dia, as pessoas não só trabalham, vão para casa, vão de casa para o trabalho. Todas as pessoas, a tendência hoje em dia é de ser pessoas multitarefas. E para conseguir encaixar tudo isso no dia a dia, aí a ruptura vem. Eu dou aulas particulares, presenciais. E tem pessoas que preferem pelo Skype. Quando eu falo, não, eu dou aula pelo Skype, as pessoas falam assim, nossa, pelo Skype? Mas dá para fazer aula da mesma forma? Eu falei assim, sim, perfeitamente. Talvez até melhor que você está na sua casa, no seu conforto, com todo o seu material. Aí as pessoas ficam resistentes a isso. E aí se vem sem horário, sem disponibilidade para estudar tudo que é necessário, para se locomover e para cumprir com trabalho, com estágio e até mesmo com as aulas convencionais. E aí eles falam assim comigo, vamos testar uma aula pelo Skype? Falei, vamos testar. E aí quando as pessoas, elas testam, elas falam assim, nossa, isso é muito prático. Eu consegui fazer tudo, eu vou poder me dedicar mais tempo aos meus estudos, porque eu não tive que sair da minha casa ou do meu trabalho, posso fazer isso no prazo de almoço. Então isso é interativo e facilita a vida das pessoas multitarefas. O Gui, já todo íntimo, né? De casa. Esses meninos que já estão vindo, que vão, pelo que você tem trabalhado com esses meninos de classe média alta, né? Eles já estão vindo com essa, o Thales é que fala muito da geração touch, né? Já está vindo, já está. É uma realidade que está vindo aí. Vai ser um desafio para as escolas no futuro? Ou elas se preparam agora, ou já começam a projetar esse Bom, eu acho assim, as escolas já estão se preparando para isso, para essa nova geração que está chegando, muito voltada à tecnologia. E eu acho que nós, como professores, a gente tem que conseguir acompanhar, porque tem muita tecnologia nova, muito instrumentos, né, no mercado para melhorar o ensino. E se os professores não aprenderem a lidar com isso, a gente não vai conseguir ensinar. Então, eu acho que a nossa maior preocupação agora é, como professores, a gente tem que se atualizar, a gente tem que dar um jeito de aprender a como lidar com essa tecnologia, porque os nossos alunos já estão sabendo. Com ou sem a aula de tecnologia, de informática,
o aluno já tá sabendo, sabe por conta própria, assiste vídeo no YouTube, já chega falando. Você vê criança de 8 anos que sabe resolver um problema super complexo no computador, no tablet, no celular, uma coisa que um adulto não daria conta. Então eu acho que assim, a gente como professor, a gente tem que se atualizar, se informar, estudar e aprender, porque a gente tem que conseguir acompanhar esses meninos, né? O Clarice, qual é a maior dificuldade que você tem assim, quando você vai ensinar? Para uma pessoa que está mais nova, quando você tem essa base, você tem um aluno, você dá aula, uma pessoa mais nova e uma pessoa mais velha. Existe uma diferença muito grande? Sim, existe uma resistência. Eu tenho alunos da faixa etária dos 20 a 30 anos e tenho alunos acima dos 40. Os alunos mais novos, eles falam assim, não, tudo bem, eu vou digitar, vou resolver todos os exercícios, todas as tarefas, te envio. Eles me ligam, mandam mensagem no WhatsApp e falam assim, não, você pode gravar um áudio e me mandar um PDF que eu resolvo isso. E aí eu tenho outros alunos que falam assim, olha, eu gostaria do material impresso. Mas isso não é só de idade, isso tem ligação com a questão do conservadorismo das pessoas. Tenho alunos também jovens que gostam, não, eu quero tudo impresso, quero todo o material, só quero aulas presenciais. Por quê? Porque não consegue se concentrar sozinho por causa do celular. Então, assim, ao mesmo tempo que a tecnologia auxilia, a tecnologia atrapalha. Porque o meu aluno mais velho, ele, talvez nem de idade, mas maduro, ele sabe que durante a aula, ele está fazendo uma aula particular para atingir um propósito específico na sua vida pessoal, que não é o horário de ficar no Instagram, WhatsApp ou qualquer rede social. E o aluno novo, às vezes, tem esse problema, não sabe diferenciar. E fala assim, nossa, mas só tô dando uma olhadinha. Então, ao mesmo tempo que auxilia e que recebe essas mídias, esse controle de arquivos é muito mais simples, tem a questão do tempo que é desperdiçado no celular. E tem as pessoas que estão mais amadurecidas, que sabem que a tecnologia pode ajudar, a tecnologia pode auxiliar, talvez não tenha tanta intimidade, por isso que não utiliza tanto. Eu tenho uma aluna que ela fala assim, nossa, você me ajudou muito, mas não foi só nas aulas, porque eu falei assim, não, vamos aprender, eu não tô aqui para te dar aula só, te preparar para a prova que você vai fazer, mas eu quero que você aprenda, que você tenha essa intimidade. Então, de vez em quando, ela me manda um WhatsApp. Nossa, você pode me auxiliar com isso de tecnologia? Eu falei assim, posso, é assim. Então, assim, vai muito do querer interior, do precisar da pessoa. Ô Bi, qual que é o maior desafio assim, que você tem visto? Nós falamos da outra vez que as crianças estão ficando com um dia muito atarefado, né? E são vários conhecimentos e, às vezes, falta tempo para outras coisas mais lúdicas da vida. Como é que você enxerga o maior desafio assim, para poder fazer esse menino ter prazer com a aula? Então, é um grande desafio, na realidade, a gente conseguir prender a atenção daquela criança. Porque hoje em dia, um jogo de videogame é muito mais atrativo do que um livro. Então, eu acho que o grande desafio... Sempre foi assim, a bola era sempre melhor do que... Exatamente, brincar é muito melhor do que você sentar e estudar. Só que o grande desafio é você conseguir passar isso para o seu aluno, que tudo tem uma hora, tem um momento dele sentar, ler a matéria, aprender de uma forma mais prazerosa possível, e depois ele vai ter um momento que ele vai poder brincar, que ele vai poder jogar futebol, que ele vai poder jogar videogame. Então, assim, o grande desafio é isso, é tornar aquele momento, aquela uma hora que eu tenho ali sentada com aquele aluno, tornar a matéria o mais interessante possível para ele. Muitas vezes não é possível, porque a gente sabe que tem diversos tipos de inteligência, né, interesses diferentes, mas é tentar passar isso de uma maneira agradável e de uma maneira que ele entenda que ele precisa aprender aquilo naquele momento,
cada coisa em sua hora, né? E tentar passar isso Existe leve. muita competitividade, gente, assim, entre essa forma de aplicar o saber da forma até tradicional. Um aluno compete com o outro e acontece isso, assim, de rolar frustração, às vezes de não conseguir. Tem muito disso, Clarice? Tem. Em todo lugar, não só no ensino superior. Essa questão dessa competitividade em relação a conhecimento, notas. E notas não medem conhecimento. Existe uma técnica para fazer a prova, para avaliar, e não simplesmente fazer uma prova. Tem a ver com o emocional, com o psicológico, se você estava bem no dia que você fez a prova. Então, assim, uma nota não avalia o conhecimento da pessoa. A gente está numa era em que crianças tomam remédios cada vez mais, numa velocidade, porque existe essa eu e a Abby, a gente estava conversando aqui antes, enquanto a gente aguardava a sua chegada, que cada dia mais as pessoas estão tomando remédios para estudar, remédios para concentração. Isso por quê? Porque estão frustradas, porque têm a necessidade de ser melhor a cada dia, de aproveitar o máximo, de não perder nada, de não ficar para trás. Isso é um resultado da competitividade. Frustra muitas crianças? Com certeza. Até dentro do ensino fundamental a gente percebe isso. A questão da nota, que está ali. Muitas vezes a criança olha, comenta comigo e fala: nossa, Bia, eu fui tão mal na prova, mas meu colega foi muito bem. Então tem muito essa competição por uma nota, né? Por um número que não é de conhecimento. E eu gosto muito de falar isso para os meus alunos. Eu falo: olha, mas você estava sabendo a matéria, o importante é isso, você aprendeu. Talvez você não tenha conseguido mostrar isso para o seu professor nessa prova específica, sua nota não foi tão boa, mas o importante é que você aprendeu a matéria, sabe? Então, assim, tem muita competitividade, tem muita frustração, sim, nesse ensino tradicional que a gente vê hoje. A criança está sendo cada vez mais cobrada dela. Tem satisfação em dar aula particular assim? É mais satisfatório que dar aula na instituição assim, mais corporativa? Então, a gente também estava falando exatamente disso, né? No caso, nós duas, nós somos professoras particulares. E eu tenho muita satisfação em trabalhar dessa maneira, porque eu acho que a gente desenvolve um relacionamento muito diferente com o aluno. Você tem um relacionamento ali, você e ele tem abertura que muitas vezes ele não teria na sala de aula por constrangimento. Então ele me expõe situações, me expõe dúvidas que provavelmente em sala de aula ele ficaria constrangido, né? Ainda mais em criança, assim, que o colega às vezes pode fazer um comentário maldoso, alguma coisa assim. E você pode fazer de uma forma muito, muito personalizada para aquele aluno, sabe? Você descobre aonde que eu preciso trabalhar mais, o que ele tem de potencial, aonde a gente vai conseguir trabalhar isso com ele. E muitas vezes dentro de uma sala de aula você tem 30 alunos, 5 já dominam o conteúdo, 15 estão ali na média, 5 não dão conta. E você como professora, você tem que tentar abraçar todo mundo. E é muito complicado isso. Então, com um aluno particular, estou ali eu e meu aluno. Ele me fala o que ele precisa. Eu pergunto para ele de uma maneira muito pessoal. Então, é uma forma muito prazerosa, muito prazerosa de trabalhar com criança, de dar aula. Eu gosto muito. Você prefere também? Nossa, vai quebrar o estúdio aí. Você prefere? É muito gratificante. E essa questão de se expor na aula que a Bia falou, não é só com criança, com adultos também. Porque tem perguntas que para a pessoa é muito importante. E para outras pessoas nem tanto, para as outras pessoas não faz diferença. Então, quando ela tá ali, quando ela tem confiança, quando ela cria uma ligação com o professor, ela se abre e aí ela vai evoluir. Assim, eu já tive vários alunos que o problema não era o conteúdo, mas era a forma de organização, era sentar e colocar no papel o que de fato
achava que era. E aí ele falou assim, é isso mesmo? Eu falei assim, não, não é isso, faz dessa forma. Então, muitas vezes, a criança, o adulto, indiferente de onde está estudando ou o que está estudando, talvez não é que ela não saiba o conteúdo, mas que ela precisa de uma forma diferente de organização. Eu, né? Que bom, Betão. Eu sou bem sincero, né? Sabe, assim, um aluno que me procurou, assim, nas últimas horas, falou assim, olha, eu preciso. Falei, ok, vamos ver. Eu falava com ele, olha, você sabe, mas eu preciso que você sente e faça os exercícios. Se você não perder, que não é uma perda, é um investimento, se você não investir o seu tempo resolvendo isso, quando chegar na prova você de fato não vai dar conta. Mas não é um não dar conta porque ele não sabia o conteúdo, mas ele não tinha prática. Faltava a prática, faltava essa dedicação. E na escola, essa questão da escola em casa e tudo, eu não sei se é a solução, porque estudar em casa é necessário, mas o estudo convencional também é necessário e um completa o outro, e aí chega num denominador comum. Tem pessoas que têm uma maior necessidade de estudar na escola ou uma maior necessidade de estudar em casa. Mas eu acho as duas coisas importantes e excepcionais para o desenvolvimento. Cada um tem seu tempo de aprendizado. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, acertando a cadeira aqui, depois o Alessandro puxa minha orelha, né? Chegamos ao final do programa Cultura Geral, foi um prazer, né? Hoje eu fiz direto, sem intervalo, né? Para a gente não perder o pique. Foi muito bom. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral.